Olá, estamos aqui num dia especial, no dia de gravação do nosso segundo episódio do Negócios do Jogo. Hoje estou com meu querido amigo César, mais uma vez para aprender e debater e provocar bastante. Temos um reforço de ouro, de peso. O Rodolfo está aqui no chat, era para estar ao vivo com a gente, mas infelizmente teve um contratempo pessoal, mas vai acompanhar e dividir conteúdo com a gente via chat. Inclusive, já está cheio de opiniões e de conhecimento para a gente dividir já já. Bom, eu vou colocar aqui para a gente a nossa abertura inicial com a nossa musiquinha e em seguida começamos falando do nosso tema do dia, tá bom? Vamos lá, pessoal. César, tema mais do que quente, tema mais do que em evidência no Brasil. Hoje nós vamos falar de liga. Mas antes de falar de liga, estamos falando, claro, das negociações da Liga do Futebol, o Rodolfo, que é uma enciclopédia aí do futebol brasileiro, conhece a história como ninguém, inclusive bem do fundo, né, de todas as modificações. Em uma de nossas conversas, ele disse mas o futebol brasileiro já foi liga. Ele nasceu liga. Né? Nós tivemos em 14 de 12 de 1901 a Liga Paulista de Futebol, que mais tarde, em 1940, houve uma mudança na legislação e nós passamos a esse sistema federativo. Você, César, recentemente escreveu um artigo não questionando a Liga, mas questionando a nomenclatura e a transformação por si só. Uma pequena pimenta. Outros esportes já são liga e são muito mais bem geridos do ponto de vista de conceito que a gente vai debater aqui. Eu não digo de resultado nem de faturamento, mas nós temos a Superliga de Vôlei, nós temos a Liga Futsal, nós temos a Liga Nacional de Basquete, ou o Novo Basquete Brasil, o NBB, que tem um conceito talvez muito mais próximo do que a gente tem negociado com o futebol. Suas primeiras considerações sobre a liga ou é a liga que a gente vê nos Estados Unidos, que a gente vê na Europa e que a gente vê alguns lampejos no Brasil? Bom, fala, Rafa, pessoal que está assistindo, que vai acompanhar, Rodolfo que está aí no chat mandando informações. Vou contar aqui um spoiler, ou de certa forma alguma coisa parecida com isso. Nós fizemos uma pré-pauta outro dia e era para falar em 20 minutos, meia hora. Ficou mais de uma hora falando sobre liga e isso trouxe uma série de insumos para essa conversa de hoje. E aí tem vários, né? Eu acho que assim, a questão da liga, ela sempre foi um tema importante à medida em que ela trabalha e trata da competição, né? Ela sai, o René trouxe na nossa conversa aquele dia assim, a liga cuida do jogo. A liga cuida do jogo, cuida da competição, ela não está preocupada, ela não tem foco no clube. Então, uma liga bem estruturada, como você comentou, a liga de Superliga de Vôlei, a liga de basquete, as ligas americanas, as ligas europeias. Quando você fala em Premier League, fala em La Liga, fala em Série A, Bundesliga, você fala da liga, você fala do grande produto e depois cada clube vai atrás do seu desenvolvimento de marketing, desenvolvimento comercial, enfim, toda a questão, o relacionamento com a torcida, buscar outras receitas. Então, a liga antes de mais nada, uma estrutura organizacional, que é isso que falta nessa discussão toda no Brasil, de liga de futebol. Era uma estrutura de organização e não uma estrutura financeira, né? Não uma estrutura que visa exclusivamente buscar mais receitas ou novas receitas. Isso tudo é consequência. Então, se é consequência, precisa começar do começo. Como é que nós vamos estruturar uma liga? Para que ela serve? Quais são os objetivos? E aí, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai tratar de alguns temas, de alguns pontos, referências que o Rock fez nessa nossa conversa sobre como é que funciona a Bundesliga, como é que funcionam outras ligas e as suas importâncias, independente de mais dinheiro ou menos dinheiro. Eu acho que esse é o grande foco. Como é que funciona a liga? Para que ela serve? E aí depois chegar no final, que é quanto de dinheiro a mais ela vai te trazer, né? Senão a gente fica só batendo papo em cima de é mais dinheiro, é divisão, a TV, é a Globo, é a Live Mode, não sei, bobagem isso.
Bom, então nós vamos direto ao ponto. Qual é, ao final, o propósito de uma liga? E aqui eu vou repetir algo que a gente fala muito, que foi defendido lá atrás, quando os convocados foram formados, primeiro pelo Rodolfo, depois nós compramos a ideia, é de que os convocados, os 5 convocados, eles têm pontos de partida e experiências diferentes e complementares. Então, eu vou puxar a fila. Eu venho do mundo dos negócios, do mundo do marketing, dos dados, da inteligência, da informação e das receitas. Eu vejo o propósito de uma liga girando em torno de uma competição ou girando em torno de algumas competições, e lá no final eu explico por que algumas competições. Mas, prioritariamente, girando em torno de uma competição. Pode ter até parceiros na organização e na governança dessa competição, mas a liga ela precisa controlar o destino da marca competição, controlar o destino de suas receitas, controlar o destino de sua expansão. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar de acionistas, né, de stakeholders aí dessa competição. Mas eu vejo pouca gente falando sobre isso nesse processo de liga agora no Brasil. Estou falando de futebol. Deveria girar em torno, na minha visão, do futebol, Campeonato Brasileiro, e aí poderíamos ter juntos campeonatos brasileiros da Série A e da Série B, eventualmente, buscando lá na frente trazer a Série C também para junto, para beber dessa tecnologia, desse conhecimento e até de alguma receita. Eu quero te perguntar, César, primeiro, se você concorda, e segundo, quais seriam os porquês da gente não falar do campeonato e sim, como você bem previu, fala-se só do direito individual de cada clube ou de uma divisão de uma das maiores receitas ali, que é o dinheiro da televisão. O que falta para esse ecossistema brasileiro, inclusive a mídia, entender que uma liga gira em torno de uma competição e não em torno de um clube, 2 clubes ou um grupo de clubes? Falta um. Bom, vamos começar assim, só. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Assim, a liga ela tem que trabalhar para você estruturar um produto que é a competição. E eu vou mais longe, né? Por que você precisa de uma liga? Hoje você tem, a CBF organiza o Campeonato Brasileiro, define calendário, define os jogos, os clubes vendem ali os seus direitos, tem o Brasileirão, todo mundo conhece o Brasileirão, tal, então o processo acontece. O Campeonato Paulista hoje é uma liga gerida pela Federação Paulista. Esse também foi um ponto que nós trouxemos naquela nossa conversa. Exato. Logo, para que você precisa de uma liga? Você precisa de uma liga para organizar, de certa forma, a estrutura da competição, melhorar esse empacotamento e, no longo prazo, fazer mais dinheiro. E como é que você consegue isso? Aí tem que dar alguns passos atrás, tem que pegar um pouco da história das ligas, especialmente as europeias. Tem uma palavra que ninguém fala e que ninguém quer falar porque todo mundo tem medo, que é ruptura. Só acontece uma liga porque você precisa romper com o status quo. E você só rompe com o status quo se você está desconfortável com ele. Então, assim, você precisa romper. Vamos lá, a Série A e a Federação Italiana vivem em pé de guerra. A Premier League vive em pé de guerra com a FA e com o governo português, governo inglês. A La Liga vive em pé de guerra com a Federação Espanhola. Por quê? É normal, porque você tem produtos diferentes. O cara tem o filé mignon, o outro ali tem a carne de pescoço. Enfim, tudo. Se não tem a ruptura, e esse é um problema no Brasil hoje, os clubes não querem romper. Porque aí o propósito da liga, que é estruturar uma competição organizada, precisa romper com calendário, precisa romper com arbitragem, precisa romper com o sistema de distribuição de recursos. Precisa. Se não tiver tudo isso, você não tem o propósito da liga. Se é para simplesmente pegar o que se faz hoje e fazer em outro lugar com outro nome, com um logo bonitinho, e vamos padronizar o número, aquelas coisas todas que o pessoal só enxerga o enfeite, não enxerga o conceito e o conteúdo. Então, o que acaba acontecendo é, como ninguém quer falar em ruptura, especialmente os stakeholders principais, que são os clubes, foca-se justamente onde? No direito, na venda do direito, na venda onde tem mais barulho, que é no dinheiro. E não em todo o resto, porque todo o resto dá trabalho, todo o resto implica em ter gente capacitada,
implica em ter conhecimento, implica em bater de frente com quem tem o poder hoje. Então, acho que esse é o ponto. Facilita essa discussão justamente porque ninguém quer dificultá-la à medida que para resolver o problema você tem que enfrentar alguns desafios que nem todo mundo está preparado, né? Acho que esse é um pouco do processo. Eu não sei o quanto na sua cabeça, enfim, ou mesmo o Rodolfo que está ouvindo lá do outro lado, participando no chat, isso faz sentido, né, precisamos romper. E precisa romper? Está todo mundo interessado em romper? Eu vou abrir mão dos estaduais que me geram 30 milhões de faturamento por ano? Esse é o ponto, né? Eu acho que o ambiente está preparado para isso? Eu diria, César, eu nunca penso na ruptura no sentido de tirar ninguém. Eu penso na ruptura no sentido de mudança. E uma mudança que já está atrasada. E aí eu olho, né, olhando para o futebol, olhando para a Europa, eu vendo as ligas que ultrapassaram o seu crescimento doméstico, invadiram o seu crescimento internacional, trouxeram receitas relevantes, principalmente as grandes ligas, e transformam parte dessas receitas para o crescimento, para o desenvolvimento, para a governança qualificada e controlada do futebol em seus países. Isso é uma ampliação do propósito. É tomar conta, cuidar dos atletas, da base, da metodologia de crescimento. Então, essa coisa do propósito, ele começa na competição, mas ele vai muito além. E, lógico, é recurso que é necessário, recurso financeiro, recurso humano, para que esse crescimento seja feito. Então, eu acho que a gente exauriu bem, né? Mantendo aqui o nosso compromisso de ser super objetivo, a gente exauriu bem a questão do propósito. Eu acho que a palavra ruptura ela é apropriada, mas não necessariamente para tirar os players do ecossistema. E aí não é isso, não é tirar, é ocupar o espaço, porque os players atuais nem sempre têm o mesmo propósito do grupo de clubes, que são os acionistas, que é o que você está colocando aqui na tela como próximo tema, que é quem vai pensar o seu produto. Os atuais acionistas, de certa forma, os atuais gestores do futebol, têm N outras atividades. Cuidar de seleção, cuidar de categorias de futebol de divisões inferiores, cuidar dos campeonatos estaduais que precisam continuar, porque eles são fundamentais para que a gente tenha a formação de atleta. Enfim, tem uma série de outros aspectos que não precisam estar necessariamente relacionados à cereja do bolo, que são as competições maiores, né? Perfeito. E foi por isso que eu coloquei nessa ordem, né, do propósito e dos acionistas, porque é importante a gente entender também quem faz parte desse show. Porque quando se fala em ruptura, e aí a gente conversa muito no mercado, quem são os players que estão circundando essa transformação? E às vezes a gente se preocupa que talvez não haja essa preocupação em construir um campeonato mais forte, mais poderoso, com mais recursos, com uma marca, que possa finalmente ser internacionalizado, porque até esse equívoco a gente vive no Brasil, né? O clube ele quer fazer a internacionalização da sua marca, mas ele esquece que a sua marca só é vista lá fora jogando alguma competição. Não há outra que precisa estar dentro de um calendário, que precisa estar com uma marca, que precisa ter um conceito, uma padronização de estádio, que precisa ter regras claras para definir quem vai fazer o que com a arbitragem, né? Enfim, tem tudo isso. Só que o cara olha só o lado dele, fala, eu vou internacionalizar minha marca. Jogando contra quem, em que horário, transmitido por onde, quem está vendo. Sabe, tem um monte de coisa. E a identidade visual do estádio, a qualidade da transmissão, a iluminação, o horário que vai entrar no Oriente Médio, o horário que vai entrar na Inglaterra, né? Então, poxa, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, 380 jogos, 10 jogos por rodada. Dá para fazer um trabalho de puxar um jogo para um sábado de manhã ou para um domingo de manhã. Puxa, eventualmente o clube reclama pelo Brasil ter muito calor e tal, mas é um jogo a cada mês ou a cada 2 meses. Talvez você tenha um jogo na temporada inteira nesse horário. Então, é esse olhar de produto, é esse olhar de construção que vai trazer o atendimento do propósito, que a gente falou agora há pouco, e vai trazer a receita, e vai trazer agora o tema, vai trazer a satisfação para os acionistas. Porque eu acho que a gente perde um pouco de tempo falando muito da rivalidade
e do contrato maior de um clube para o outro, né? Todo clube quer sempre divulgar o seu contrato, seja do que for, ele é maior do que o principal rival. É patrocínio, é licenciamento, é construção de estádio, é direito de televisão, e a gente perde essa equação e esse ecossistema simbiótico, que é muito positivo. Então, eu vou puxar a fila, você me ajuda. Então, nesse ecossistema, nós temos a mídia especializada, e a geral também, porque o esporte, o futebol é conteúdo, haja vista o que o Netflix faz aí, gerando documentários e séries muito bem pensadas. Nós temos as entidades reguladoras, né? Nós temos a CBF, as federações, nós temos os árbitros, você lembrou muito bem, é importante que esses caras sejam preparados, é importante que esses caras tenham uma boa imagem, uma boa postura. Nós temos os atletas e suas entidades de classe. Nós temos os parceiros, patrocinadores, os clubes, e muito mais importante do que tudo isso, nós temos uma base que é muito pouco ouvida, muito pouco lembrada, e é aquela turma que paga a conta toda no final, que é o fã, que é o torcedor. Devo ter esquecido de alguém, mas comenta um pouco, César, quem são esses caras, o papel de cada um, e como você vê, eventualmente, cada um deles como advogados nessa transformação que o futebol brasileiro busca já há algum tempo. Você pontuou aí uma série de um grupo bem largo aqui de interessados. Eu gostaria de focar aqui um pouco, assim, por quem são os principais acionistas desse processo? São os clubes. Eles têm que controlar e cuidar do seu negócio. O seu negócio é a competição. É que sozinho ninguém joga. Então, assim, e a partir deles, você precisa criar os seus laços para garantir que este negócio funcione bem. Então, o primeiro interessado disso tudo deveria ser o torcedor. O que o seu torcedor quer, o que ele espera, como que ele pensa, quem é o torcedor do Campeonato Brasileiro, né? Mais até do que junto com o seu clube, quem é, o que ele espera dessa competição, né? Entender esse cara, e aí começar a construir as redes de conexão. Pô, o que eu vou empacotar e para quem que eu vou vender? Vamos lá, a gente sempre fala, precisamos melhorar, aumentar o valor do produto. É legal, mas eu tenho um player no Brasil que é dominante e eu não posso trabalhar sem ele, que é a TV aberta, que é a Globo. Assim, eu preciso pensar nesses stakeholders, nesses participantes do processo, considerando esse player como neste momento, na realidade que vivemos, como um player importante, sem abrir mão e entender que tem um mercado todo crescendo no entorno. Você não pode esquecer da arbitragem, mas você não pode esquecer também das federações e da CBF. Você tem que construir pontos. Quando eu falo em ruptura, não é simplesmente dar tirar do jogo, mas como é que eu construo alguma coisa? Porque quem vai fazer o relacionamento com a Conmebol, quem vai fazer o relacionamento com a FIFA, quem vai seguir as regras e ajudar no processo é a CBF, são as federações. Enfim, você precisa construir. Como é que você constrói esse relacionamento? E aí trazer patrocinadores, parceiros e tudo mais. Então, eu acho que os acionistas são necessariamente os clubes, que precisam ouvir também os atletas, porque hoje a quantidade de jogos, a quantidade a qualidade dos campos de jogo e tudo mais, precisa estar, de alguma forma, adequada a uma boa prática do jogo. A gente não vai melhorar, não vai internacionalizar, não vai vender direitos de um campeonato que é ruim tecnicamente. Então, nós precisamos necessariamente trabalhar com que todas essas estruturas operem em conjunto, para que o acionista principal, que são os acionistas, né, que são os clubes, eles consigam ter um retorno e produzir uma competição interessante, um produto interessante. Sem isso o processo não evolui. Você tocou num ponto que já vai caminhando já para o próximo tema. Estou atropelando, né, então? Não, vai caminhando, vai dando a deixa, que é a questão do torcedor, né? Eu acho que aqui eu posso fazer 2 pontos em relação ao torcedor que são antagônicos, mas são muito, muito positivos na minha visão, porque mostra que há como trabalhar. Você perguntou, afinal, o que o torcedor quer, né? O torcedor de futebol no Brasil, ele em momento algum foi preparado, educado ou comunicado que o time dele pode empatar ou perder. Ao contrário, ele cresceu ouvindo que o time dele seria campeão de tudo todo ano.
né? O Brasil é o único país do mundo que da Série A, da Série B e da Série C, todos os times são grandes. Todos. E todos candidatos ao título. E todos candidatos ao título. Nunca houve uma conversa franca com esse interlocutor e a gente cresceu assim. Isso precisa ser mudado, só que isso vai levar tempo. Por outro lado, eu vejo uma grande luz no final do túnel. Você falou da qualidade do espetáculo. Lógico que você não estava se referindo só ao jogo. A qualidade do espetáculo é a iluminação, é o estádio, é o visual, é o uniforme, são as placas, etc. E todo clube que evoluiu nesse patamar, nesse particular, oferecer uma arena nova, seja porque cargas d'água, porque herdou da Copa do Mundo, porque construiu, porque fez a parceria com o poder público, esse clube evoluiu na sua performance esportiva e esse clube evoluiu nas suas médias de público e evoluiu nas suas relações comerciais com esse consumidor. A gente pode citar rapidamente aqui Flamengo, Palmeiras, próprio Corinthians, que não tem tido o resultado esportivo que o Palmeiras e o Flamengo têm tido, mas desde quando inaugurou a sua arena, aumentou drasticamente as suas médias de público, e é uma arena, inclusive, mais distante para vários corintianos que fazem o sacrifício de ir lá todo jogo, muitas vezes um jogo na quarta-feira à noite, que acaba bem tarde. Então, o que eu quero dizer? O acionista torcedor, ele responde rápido, ele consome, ele lembra das marcas patrocinadoras, ele tem uma predisposição acima de consumir o clube dele do que qualquer outra marca. E ele reage rápido. Então, esse é um ponto, falando de acionistas, e aí eu acho que é um benefício, né, que é o próximo ponto aqui, é um dos benefícios da Liga, é dar a plataforma de comunicação para o clube, para a competição, atrair o principal acionista, que paga essa conta. Então, puxando esse novo tema, eu queria que você falasse um pouco de outros benefícios que você visualiza que uma liga traz. Lembrando, uma liga com os propósitos e com os focos que a gente veio falando até agora. Não, claro, que são, na nossa visão, os propósitos corretos, não o fim, né? O último propósito depois de você organizar toda essa coisa, você vai buscar mais receitas. Mas até você chegar lá, os benefícios são claros, né? Você conseguir definir horários definir um calendário melhor. Definindo um calendário melhor, você consegue ajustar a quantidade de partidas, consegue dar tempo dos treinadores trabalhar, né, com menos jogos intercalados, você consegue organizar a agenda, você consegue criar na cabeça do torcedor um horário claro, qual é o melhor horário do jogo. Então vai ter jogo na segunda, na terça, na quinta, você organiza isso, você melhora a governança, você melhora a qualidade dos estádios, você cria um ambiente mais favorável para patrocinadores, porque você sabe qual é a recorrência, você consegue criar mecanismos e KPIs para medir tudo isso, porque tem alguém pensando que o campeonato é mais importante, a partir dele você vai ter uma série de ramificações de produtos e negócios. Então, os benefícios vão sendo construídos no tempo, e aí você consegue criar ali também um ambiente para você vender isso no longo prazo para interessados internacionais, né, para outros países. Então, assim, você consegue tentar melhorar a qualidade da arbitragem, eventualmente profissionalizando, eventualmente trazendo novas tecnologias. Tudo isso são benefícios que vão sendo construídos ao longo do tempo, para que lá na frente eles se revertam em mais dinheiro. Né? Ninguém está fazendo isso só para tirar daqui e colocar ali. Você quer tirar daqui, colocar ali e fazer isso, crescer o bolo. Né? Então, só que você só cresce o bolo se você tiver o que apresentar diferente do que tem hoje. Então, esses benefícios eles têm que ser pensados e medidos ao longo do tempo. Então, daqui 1 ano eu vou ter uma melhoria dos estádios, padronização. Daqui 2 anos eu vou ter o calendário ajeitado, porque eu não posso fazer isso do dia para a noite. Daqui 3 anos eu vou ter uma agenda melhor de jogos. Daqui 4 anos eu criei um ambiente e trouxe mais torcedor para o estádio. Daqui 5, 6, 7 anos eu dobrei o valor
negociação, seja de patrocínio, seja de direitos de transmissão, e tenham mais torcedores em campo. Então, isso tudo faz com que você consiga ir ganhando valor no ativo que é a Liga. Né? César, provocação. O clube brasileiro joga mais ou menos que o clube europeu, em termos de partida, em termos de organização de calendário? É possível transformar o calendário brasileiro, de novo, seguindo da nossa linha aqui de raciocínio, mantendo os estaduais, os acionistas, federação, confederação, atendidos no processo? Nós não temos um calendário parecido com o europeu? Provocação 1. Provocação 2. Competitividade. Qual é o seu conceito de competitividade dentro de uma liga? Esse é um outro tema que nós conversamos na prévia que os convocados fizeram desse tema. Acho que são duas provocações importantes para você. Eu queria que você fosse contundente, porque nós tivemos no Brasil até propostas de calendário, livros escritos, e nunca muda. Eu não tenho uma opinião, eu estou te provocando, porque você mora na Europa há muito tempo, o Rodolfo pode nos ajudar também via chat. É possível essa transformação? Há esse problema tão grande? E já pega o gancho da competitividade em termos conceituais para você falar para a gente. Tá, vamos lá. As competições são... O brasileiro tem mais ou menos a quantidade de jogos dos campeonatos europeus. Então, você tem 38 rodadas ali, você tem a Libertadores, a Sul-Americana, mais ou menos equivalente ao que são as competições, a Champions League, a Europa League na Europa. Então, até aqui está tudo igual. Só que no Brasil você tem os campeonatos estaduais que consomem ali de 12 a 15 rodadas, ou seja, tem 15 jogos a mais, alguns clubes, ou até mais que isso, enfim, perto disso. E você tem a Copa do Brasil, que faz com que muitos clubes comecem lá na primeira fase e façam muito mais jogos do que a maior parte dos clubes europeus faz nos seus. Na Itália, a Copa Itália, os clubes da primeira divisão entram na fase final, especialmente os grandes, nas últimas rodadas. Nas outras competições, você tem até mais ligas, mas os clubes jogam com equipes reservas, porque são competições menos relevantes. Nós tornamos a Copa do Brasil tão importante do ponto de vista financeiro que os clubes acabam se vendo obrigados a disputá-la desde o começo com equipes fortes para garantir a chance de conquistar lá, fazer 90 milhões de receita. Então, temos mais jogos no Brasil, isso aperta o calendário, e eu tenho que cobrir data FIFA e não ter jogo justamente porque é importante para os clubes, e vai fazer com que o calendário, você perca algumas semanas, algumas datas de jogos, e aperte ainda mais as datas que sobram, né? E é claro, acho que o Rodolfo está trazendo um ponto aqui, isso tudo precisa ser entendido sob um outro contexto, né? O contexto das competições é de um Brasil que é um continente, que tem 220 milhões de pessoas, que não dá para pegar a Itália, a Espanha e usar o mesmo conceito. Por isso que os estaduais eles são tão importantes. Agora, como é que eles são importantes, a Copa do Brasil, dentro de um contexto que você não pode esmagar o calendário da principal competição do país? Então, esse é um desafio muito grande, que é conseguir fazer, e quando eu falo de ruptura, conseguir manter os estaduais vivos, porque são importantes, ao mesmo tempo que você consegue ajustar a principal competição e não esmagar ali o principal produto. Em termos de competitividade, o que é competitividade? Eu acho que é a capacidade de você ter clubes disputando dentro do seu limite. Eu não vejo competitividade tendo 20 clubes candidatos ao título. É impossível, porque tem o clube que fatura 1.200, tem o clube que fatura 100 milhões. Então, assim, é impossível você ter uma competitividade com uma diferença tão grande de receita. Agora, competitividade é você enxergar possibilidades dentro daquilo que você é capaz de fazer. Então, e aí volta um pouco em cima do que você falou, que o brasileiro não gosta do seu time, né? Gosta de ganhar. Foi isso que foi todo mundo criado a pensar dessa forma. Só vale se eu ganhar, se eu não ganhar, não vale nada. Então, quando você olha um clube que fatura 200, 300 milhões e tem a possibilidade de chegar na Libertadores, e aí sim, na Libertadores, uma Copa, tentar conquistar um título, ou buscar um título na Copa do Brasil, porque é uma competição em Copa e tem mais chance para isso, você consegue, de alguma maneira, criar competitividade de outras formas, e não no principal campeonato. Ele é natural, quem tem mais dinheiro vai ter elencos mais fortes e vai ser mais competitivo. Agora, a competitividade, como nós vimos no ano passado, foi quase um acaso, né? Vários clubes chegando no final, na última rodada
com chance de ser campeão, em tese, os clubes de mais dinheiro vão estar na frente. E a sua competitividade deve estar associada à sua capacidade de ser competitivo. Porque a gente vai entrar num outro tema que é fair play financeiro. Como é que você controla o sistema para que todo mundo não queira ser competitivo? O de 100 querer ser tão competitivo com o de 1 bi, sendo que não tem capacidade financeira para isso. Uma coisa... Bom, antes de tudo, Rodolfo, fica aqui a nossa promessa de um episódio dedicado exclusivamente à história do futebol brasileiro e à sua geografia. Eu acho importantíssimo. Já conversamos muito sobre isso. Inclusive, Rodolfo e eu já gravamos um episódio para um outro conteúdo falando só disso e, na minha visão, ficou muito bacana. Então, se não for o próximo, daqui a 1, 2 episódios a gente vai falar. Fica aqui o convite e a promessa para falarmos de história do futebol brasileiro, que eu acho que contextualiza muito bem. E aí, completando o que ele coloca no chat aqui, a partir da história, a partir dessa conversa que a gente está tendo agora, o que se quer de futuro para o futebol brasileiro? Como é que você trabalha essas dificuldades todas de precisar ter estaduais mais porque eles são base do futebol, mantendo as competições nacionais estruturadas, organizadas, sem perder a essência. É difícil você fazer isso, né? Mas é importante tentar trazer um debate sobre esse tema, justamente porque não dá para pensar no futebol brasileiro olhando só a Série A. Né? O futebol brasileiro é a Série A, B, C, D, até a B do Campeonato Paulista, a terceira divisão do Campeonato Paranaense. Assim, e o berçário, né? Que os atletas precisam seguir nascendo, né? Não, se não tiver isso, você mata. O futebol brasileiro já perde capacidade ao longo do tempo. Se você mata esse berçário, né, esse vivaio, como se diz na Itália, você mata o futebol, né? Bom, pessoal, a gente já está chegando no final da nossa programação. Eu queria destacar ainda nesse item um ponto de benefícios e que pouco se fala, muito pouco se fala, que é a construção da marca do campeonato, no sentido de gerar receitas e no sentido de tomar decisões. Você falou rapidamente, César, isso a gente vai ter um episódio também sobre isso, sobre mídia. Você falou de um grande parceiro histórico do futebol brasileiro, que levou 30 anos construindo a sua marca e a sua audiência no futebol, que é o Grupo Globo, que tem a maior penetração na TV aberta, tem muito boa penetração na fechada e já tem uma boa penetração também na parte de internet. Mas um benefício de uma liga é você poder sentar com esses parceiros de forma muito mais profissional, em bloco, e tomando conta do interesse da competição e também dos seus membros. Então, é você tomar conta para que o clube tenha um mínimo de transmissões na TV aberta, na TV por assinatura, que esse clube tenha alguma exposição que ele possa gerar não só mais receita dos direitos de televisão, mas também receitas de parcerias, possa levar mais público ao seu estádio, possa fazer parte de uma internacionalização da competição e, consequentemente, da marca dos clubes. Então, esse benefício é muito real e muito pouco falado no Brasil. E aqui eu vou citar um case muito rapidamente, 2 palavras. Conmebol, outro dia, era um problemão em suas competições. Essa entidade passou por uma transformação num curtíssimo período de tempo, com resultados astronômicos em todo esse ponto que eu falei de construção de marca. Não foi só transformar a receita, não foi só transformar a negociação de direito de televisão, é a entrega deles, que é muito melhor, muito mais bonita visualmente também. Não só da Libertadores e das competições de seleção, mas também da própria Sul-Americana, que era uma competição... melhorou muito, né? Enfim. Todo mundo quer jogar Libertadores. Todo mundo que hoje joga Sul-Americana, quero chegar, quero conquistar. É um título que passou a ser importante. E aí você fala da Conmebol, eu trago o exemplo aqui do outro lado do oceano, né? Que é a Champions League, é a grande competição do futebol mundial. E é gerida por quem? Por uma liga ou não? É gerida pela UEFA. A Libertadores é gerida pela Conmebol. Ou seja, a questão da liga, ela claro que ela é importante, ninguém vai discutir isso. Mas, se você for pensar, boas e grandes competições também são geridas pelos órgãos reguladores, de certa forma. Então, o que importa aqui é o conceito que está por trás.
mais até do que só dizer, temos uma liga. Perfeito. Perfeito. César, terminando aqui, para a gente manter os nossos 40 minutos, temos mais dois blocos. Se você puder citar duas ou três lições de ligas estrangeiras, e aí ligas você entendeu, é o conceito, é o cuidado com a marca, com o protagonismo da competição, seja dos Estados Unidos, da Europa. Se você tivesse o direito de 3 conselhos só, de benchmark, quais você daria? Tem um monte aqui, mas sei lá, vamos pegar a NFL. Vamos pensar no Brasil. Quando você fala futebol americano, você fala NFL, você não lembra. Você vai pensar no nome do clube lá na terceira derivada, né? Por quê? Porque é a NFL, não é nem o futebol americano, é a NFL. Então, assim, essa questão de vender a marca, vender a competição antes de qualquer coisa, tem aí um belíssimo exemplo. Eu podia usar a NBA, por exemplo, podemos usar a Premier League, a La Liga menos, né? A La Liga menos. Você pensa em Premier League, mas você fala menos La Liga. Aí você vai pensar nos clubes que são maiores do que a competição, muito provavelmente, né? Barcelona e Real Madrid. Mas tudo e aí o benchmark da La Liga é outro. Ela conseguir aumentar o valor do produto a partir de dois e meio, clubes de relevância, e entregar para os seus clubes de menor exposição capacidade competitiva. Então, os clubes espanhóis são os grandes vencedores da Europa League. Por quê? Porque eles são fortalecidos dentro do ambiente dos seus portes, né? Do seu porte de clube. E aí, quando ele vai para o ambiente continental, são clubes fortes, eles acabam conquistando mais competições nesse nível. Então, esse é um outro benchmark. A liga, a partir de grandes nomes, fortalecendo a estrutura como um todo. Acho que falando de marca, falando de liga, e eu gosto da forma como tanto a Bundesliga quanto a Série A italiana empacotam seus produtos localmente. Então, a Bundesliga tem um baita valor de quantidade de público, leva público, os estádios estão sempre lotados, aquela história de manutenção dos 50+1 como controle, ainda que tenha ali foge um aqui, foge outro ali, mas tem uma presença muito forte do seu torcedor, e a Série A conseguiu, ao longo dos últimos 5 ou 6 anos, criar um envelopamento do campeonato italiano que hoje, para o torcedor, ele é muito agradável. Então, assim, melhorou a qualidade do jogo, melhorou a qualidade dos estádios, ainda que sejam piores do que a média da Europa. Mas, enfim, pensar a competição para justamente crescê-las, porque elas são duas ligas que vendem poucos direitos internacionais, melhorar a qualidade do que está vendendo para que no próximo passo consigam acessar outros mercados. Então, aqui eu acho que tem 3 exemplos, entre tantos, que a gente poderia dar aqui, né? Eu queria destacar alguns também, mas muito na linha do seu pensamento. Primeiro, o cuidado com o branding, com a marca, em todos os seus aspectos da competição, que vai desde a postura dos seus porta-vozes até o tipo de grama usado e o dressing code dos estádios. Né? E a comunicação digital, essa padronização, ela traz essa confiabilidade, a credibilidade para o fã. Mas tem 2 pontos aqui que eu queria destacar também, que, claro, são consequências de você ter um pouco mais de dinheiro, fruto da internacionalização da competição, e de muito trabalho estratégico, de muita costura com os players na Ásia, com os players no Oriente Médio, detentores aí de grana e de mídia, que é a visão que essas ligas têm hoje, sistêmica do futebol em seus países, de contribuir de alguma forma para a capacitação de profissionais e contribuir de alguma forma com a distribuição mais efetiva do dinheiro e que vá além dos 20 ou 18 clubes daquela liga, que distribua um pouco de dinheiro para que a base cresça, que talvez responda um pouco do que o Rodolfo coloca, o que é que esses caras querem para o futebol do país deles. Então, essa visão mais sistêmica de distribuição de receita, para mim, é um benchmark interessante. A gente está longe disso, né? A gente não consegue dividir aqui com democracia, mas é uma lição. É uma lição, deveria ser um objetivo, né? Um objetivo. E a capacitação de profissionais, né? A troca de tecnologia, eu acho que isso é fundamental. Isso é um ponto importante, tá? A gente discute muito internamente e o futebol brasileiro ele ficou em si mesmado, né? Os clubes são fechados, as associações têm sempre ali os mesmos participantes, você não recicla pessoas,
Então, o São Paulo tem os funcionários que são são paulinos, o Corinthians tem os corintianos, no Palmeiras são palmeirenses e por aí vai. No Bahia são os torcedores os baianos. Como é que chama o torcedor do Bahia? Tricolores? Tricolores. Do Bahia tricolor. Vencedor, né? Vencedor. Tá bom. Tudo bem, fica a piada. Mas, enfim, quando você vai para a Europa, o profissional é o profissional. A profissionalização e a formação de mão de obra, ela nasce porque os clubes são profissionais. Você não vai contratar só torcedores do Chelsea ou só torcedores do Milan. Você vai contratar um profissional. A partir disso, você vai formando esses profissionais e vai colocando na cadeia. Ele sai e vai para um clube, vai para o Watford, vai para o Udinese, vai para o Sevilha, vai para os clubes menores. Por quê? Porque você formou dentro da principal liga e foi drenando para outras ligas. Então, isso no Brasil também é uma forma de ajudar. A hora que você começa a profissionalizar todo o sistema, você começa a quebrar esses vínculos e, de alguma maneira, melhora a qualidade de toda a mão de obra ali que está trabalhando no futebol, no esporte. Bom, César, agora vamos lá. 2 minutos para a gente encerrar. Passou rapidíssimo. A gente está testando ainda, pessoal, o tempo, né, do nosso programa. Fizemos o primeiro com 55, vamos tentar fechar esse agora com 45 e talvez baixar um pouquinho mais para os próximos episódios. Prometo falar menos. Tá, eu também. Eu queria que você dissesse para mim, afinal, teremos liga no Brasil? Sim ou não, na sua opinião, e por quê? Eu acho que não, pelo menos não no conceito do que é uma liga. Pode até ser que daqui 2 dias Forte Futebol e Libra sentem-se, juntem e falem, legal, estamos em conjunto, vamos negociar os nossos direitos, vamos criar uma liga, mas no conceito estrito sensu do que é uma liga, vai demorar. Porque assim, aí você tem que fazer todo esse processo que nós falamos, né? Pensar na governança, em quem vai mandar, na forma de votação, porque quase nas ligas os clubes seguem votando os itens principais. Não é que você entrega a chave para um profissional e ele vai decidir tudo pela liga. Só na La Liga é um pouco isso. Mas, em geral, você para criar as ligas, você tem uma participação direta dos clubes, muito forte. Não tem unanimidades, então muitas vezes os menores ganham dos maiores, porque os interesses deles são os que prevalecem. Então, assim, temos uma liga. Neste conceito do que é uma liga, eu acho que vai demorar. Né? Primeiro a gente precisa quebrar algumas barreiras de vaidades e uma barreira de egocentrismo dos dirigentes e dos clubes. Depois que a gente conseguir quebrar isso, a gente vai ter uma liga. Então, assim, eu acho e acredito que a gente vai ter, talvez em algum momento, mas ainda muito distante. E outra, só para terminar, a gente fica olhando sempre, a Premier League, a La Liga, Premier League, a La Liga. Caramba, nós não temos nenhuma. Você está olhando lá o estado da arte, por que você não olha o que foi feito nas ligas menores, na Liga Portuguesa, na Primeira Liga de Portugal, no Eredivisie, o que está sendo feito na Itália, na França, o que foi feito na Bundesliga. Vamos começar aos pouquinhos e não olhar que a Premier League quadruplicou as receitas, então seremos a Premier League do futuro. Calma, um passo de cada vez. Então, nós queremos chegar lá na frente e não conseguimos nem nos juntarmos e dar o primeiro passo. Então, até essa expectativa exagerada trabalha contra. Bom, eu concordo com você. Eu acho que há um processo ainda. Finalmente foi iniciado. Acho difícil que os clubes abram mão de sempre aumentar suas receitas, mas eu acho que é exatamente esse o ponto da virada. Em algum momento, os clubes vão aprofundar os seus estudos e vão entender que direitos de televisão domésticos não vão crescer como se imaginou ou como alguns ainda imaginam. Mas, na medida em que eles tomam a rédea do jogo em parceria com as entidades, eles podem buscar um dinheiro que vem no médio e longo prazo fora do Brasil, que possa complementar essa receita. Essa é a minha visão. Se juntar para ganhar mais dinheiro fazendo o mesmo, não vai dar em nada. Mas se juntar para ganhar mais dinheiro e para faturar mais, fazendo diferente em torno da competição e olhando, como você bem disse, os benchmarks mais próximos. Olha o que Portugal faz, olha o que a Conmebol fez. Tem profissionais, agências que estruturam esse tipo de trabalho, pensando
na cadeira do cliente e não pensando em seus interesses comerciais, que é muito importante. Então, eu acho que vem dessa dicotomia. Eu quero mais receita, mas eu quero fazer do mesmo. Não, para ter mais receita, você vai ter que fazer diferente. Infelizmente, a gente está atrasado. Então, fica aqui esse conteúdo dividido de forma carinhosa, mais rápida, para a gente manter aí os 45 minutos da nossa programação. Meu obrigado a você, César, mais uma vez, ao Rodolfo, que fez um esforço aí grande para participar via chat com a gente, e a vocês, que têm essa paciência aí de nos acompanhar via o canal dos Convocados no YouTube. Muito obrigado, e semana que vem tem o episódio 3 liberado para todos nós. Obrigado e um grande abraço.